Papo de Impacto hoje é uma troca de ideia impactante no oferecimento do Instituto Ticronais de Pesquisas na TV Impacto. Luciano, Cristina, a imagem de vocês é a nossa credibilidade. TV Impacto, vamos bater um papo aqui, trocar uma ideia com o presidente da Câmara, que vai falar pra gente. Hoje aconteceu uma sessão mista, foi a primeira matéria, vocês votaram hoje o empréstimo da Finisa, já passou. Sexta-feira passada, assim, e hoje vocês votaram o empréstimo. Vereadores de situação e de oposição, tanto de um lado quanto do outro, estão aprovando esse empréstimo, que já está aí na rua, de chamar de eleitoreiro, e Luciano vai responder aqui, de pega lá, toma lá da cá, isso é o povo que está falando na rua. Mesmo com pesquisas contra esse empréstimo, a Câmara está aprovando, certo? Então, 2 vereadores não participaram da sessão, se não me engano, o Rodrigo e o Fernando Jacaré não participaram dessa votação, mas deu 18-1, só o vereador Salomão votou contra esse endividamento da cidade e disse que vai entrar na justiça. Luciano, explica tudo direitinho para a população, porque essa é a nossa função, de perguntar e falar o que o povo está falando na rua, através das pesquisas que nós estamos fazendo. Bem, hoje nós votamos em primeira votação, já havíamos votado o parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, na última sexta-feira, e hoje nós votamos em primeira votação. Não se trata de um projeto eleitoreiro, até mesmo porque nós estamos ainda há quase um ano das próximas eleições e a gestão pública, o prefeito atual, ele foi eleito para trabalhar 4 anos. Então, se fosse um financiamento eleitoreiro, provavelmente deixaríamos para fazer isso no próximo ano, no mês de junho e julho. Então se trata de um projeto que vai beneficiar a população, sobretudo a mais carente. Talvez se tenha um ou outro, que eu acho que se tiver muito pouco, alguém com interesse político em falar nessas condições de eleitoreiro, talvez seja porque é para beneficiar bairro pobre. Se fosse para beneficiar o Candeias e outros bairros, né, menos precisados, talvez essas mesmas pessoas estariam dizendo que era um projeto maravilhoso. Mas como é para beneficiar os pobres, aí geralmente é lógico que tem muita gente que fica contra, porque é difícil você trabalhar para atender a população mais carente. Porque essas pessoas que gostam de falar demais sempre ficam contra. Mas aqui na Câmara nós votamos de acordo com a consciência e a responsabilidade que nós temos como município de Vitória da Conquista. Buscamos todas as informações na Caixa Econômica Federal, nos cofres da Prefeitura, nas finanças, para saber se a Prefeitura tinha ou não condição. E a Prefeitura mostrou que tem capacidade de pagamento e condição. Então não se trata de endividamento, porque todos os outros prefeitos fizeram. E as obras que tem hoje na nossa cidade são graças a financiamentos de bancos públicos, como a Caixa Econômica Federal. E nós, nesse momento, não poderíamos deixar de aprovar um projeto tão importante para a Vitória da Conquista, simplesmente porque nós somos oposição e o prefeito tem a bancada de situação e a bancada de oposição. Nós fazemos parte da bancada de oposição. Então nós não poderíamos de maneira nenhuma deixar de votar um projeto que beneficie a população, sobretudo a mais carente. Unimos, discutimos, debatemos, fiscalizamos, mas na hora de votar, nós sempre votamos com a nossa consciência e com a responsabilidade que o povo de Vitória da Conquista nos outorgou através do voto. E em relação, quando você cita aí no Toma Lá da Cá, se tem uma coisa que o conquistense pode se orgulhar, é da Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. A Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista nunca decepcionou a população de Vitória da Conquista. Nunca sentamos com prefeito nenhum, nem com o Guilherme. Eu estou falando das legislaturas e gestões de onde eu passei a ser vereador no município. Então, eu estou aqui há quase 12 anos. Nunca presenciei nenhum vereador de oposição ou de situação sentar com o prefeito para negociatas. Isso é um orgulho para a cidade de Vitória da Conquista, porque temos vereadores responsáveis e que a prova maior é isso, quando vota oposição e situação em favor da população de Conquista. Muito bem. Luciano, nós estamos sabendo que o IBGE está vindo aí agora pegando mesmo. Tem muitas denúncias de cidades, por exemplo, com habitantes. Conquista hoje tem 400 mil habitantes. Muito bem. Tem um projeto para diminuir os municípios no Brasil. Pequenos municípios que vivem através do outro município. Nós pagamos, por exemplo, para Mirante ali, quem paga é a Vitória da Conquista. Eles não têm a receita, não cobram IPTU, essa coisa toda. Então vai diminuir o ICMS de cada município com essa chegada aí do IBGE a partir de agora.
Quer dizer, Conquista está visualizando, vocês vereadores, ao votar esse empréstimo, visualizou essa queda de arrecadação que vai ter nos municípios do Brasil, depois dessa condição que o presidente Jair Bolsonaro está botando essa nova lei aí? Quem faz essa avaliação é a Caixa Econômica Federal, que é um banco que não empresta para não receber. A Caixa Econômica, quando ela autoriza um empréstimo para um município, ela já estudou o antes, durante e depois. Qual a capacidade de pagamento, qual é a credibilidade que o município tem em honrar os seus compromissos. Então, essa parte a Caixa já fez. O que cabe a nós, vereadores, é olhar se a prefeitura tem condição de pagamento na atualidade ou não. Isso nós fizemos. Comprovamos que tem condição de pagar, inclusive nos próximos anos, é uma projeção que é feita. Muito bem. E dificilmente a prefeitura deixará de arrecadar abaixo do que vem arrecadando hoje. Muito bem, mas se cair a arrecadação, todo o projeto foi feito que está na arrecadação de agora. Só para encerrar com o Luciano, que a gente vai fazer com Cristina aqui, Cristina vai entrar aqui agora na troca de ideia, que depois dessa votação aqui, houve uma sessão mista que o Simples estava aqui reivindicando também, ela vai dizer agora o que ela acha disso tudo. Agora, Luciano, sobre os 40 milhões do ano que vem, só para encerrar, você disse também que a prefeitura não fez nada de nadica de nada na sua região lá. Se não tem feito estrada, não tem feito nada. E você pediu 40 milhões, não saiu ainda. Vai sair esses 40 milhões para o interior do município? Olha, o que eu sempre digo é o seguinte, a gente sempre cobra de acordo da população, mas não pode dizer que a prefeitura não tenha feito nada. Hoje tem uma quadra no Capinal que foi concluída através de solicitação do nosso mandato. Hoje nós estamos concluindo a escola Eulálio Leite, que vai ser uma das escolas mais belas de Vitória da Conquista, da zona rural de Vitória da Conquista, para atender a população de Cabeceira de Jiboia. Então, falta muita coisa, falta, e nós estamos cobrando para fazer, mas também não podemos dizer que não tem nada, está fazendo alguma coisa. E em relação ao projeto de 40 milhões, nós precisamos investir para a zona rural, investir também na zona rural. Todos os gestores se preocupam muito com a zona urbana, mas esquecem da zona rural, e nós precisamos olhar a Vitória da Conquista como um todo. É importante atender a zona urbana, é importante valorizar a zona urbana, mas é importante também valorizar a zona rural do nosso município, porque nós somos um povo só. Inclusive a zona rural é quem trabalha duro no sol, dia a dia, para poder sustentar a cidade com alimentos, e nós precisamos, a região da Limeira, por exemplo, uma região produtiva. A região do Batipé é uma região produtiva e sofrida com a seca, falta seca. Então nós precisamos olhar para esses distritos que estão esquecidos por tantas gestões há tantos anos e nunca tiveram o olhar de conseguir de colocar esses distritos em um investimento, um financiamento para investir nesses povoados. Então nós precisamos investir na infraestrutura também da zona rural do município. Ana Cristina, fale aí, como é que foi essa reunião hoje aqui, sem os vereadores de situação, muitos saíram, mas vocês reivindicaram aqui e bateram forte, até nos salários aí, a mais e a menos, na gestão municipal de Erzé Gusmão. Eu acho que a gente está cumprindo o papel, né? Esse é o nosso papel mesmo, de reivindicar. O sindicato ele deve fazer a fiscalização e também a reivindicação. É lamentável, né? Porque as pessoas estejam em cargos eletivos e não respeitem a população a ponto de ficar para ouvir o contraditório. E com relação ao FINIS, eu tenho algumas questões também divergentes, assim, no sentido de que não é problema com o legislativo, o problema é com o executivo, que não tem planejamento, é um governo desastroso, é um governo que não planeja. Para eu colocar porcelanato na minha casa, eu deveria fazer um planejamento e não um endividamento. Né? Então, se eu não trato bem o servidor, se eu persigo o servidor, se eu tenho coragem de zerar o contra-cheque de servidor laudista, eu preciso rever minha posição. Então, assim, o problema é que o legislativo faz o seu papel, mas o executivo não faz. O executivo não faz o dever de casa. É função do executivo fazer o seu planejamento. Então, seu planejamento de onde é que vai ser aplicado o dinheiro, ao invés de escoar o dinheiro de Vitória da Conquista para outros municípios, que isso vai impactar, inclusive, no IDH, né? Então, a gente trabalha, por exemplo, com responsabilidade. E eu até estava dizendo, quando o dinheiro é meu, eu trato até diferente, às vezes até sou um pouco, mas quando o dinheiro é do SIMP, eu tenho um planejamento anual, eu tenho um planejamento de gestão. Então, assim, falta do executivo planejamento.
Então não há planejamento e de última hora fica buscando um endividamento para tentar uma reeleição, né? Então assim, não é a questão legislativa tem que ficar a favor da população, claro, né? Mas o que falta é um executivo, um governo municipal executivo que cumpra seu papel, que planeje, que pense a cidade, mas que tenha gente competente para fazer isso. O que não está tendo, né? Muito bem, Cristina, muito obrigado pela sua participação. Gente, saiba que se tivesse um projeto, os deputados botaria verba com as emendas lá em Brasília e esse dinheiro chegaria aqui para fazer obras nos bairros só com 5% de verbas da Prefeitura Municipal. Talvez Cristina tenha razão, o presidente tem razão, mas tem que explicar à população que falta realmente poder político para a vitória da conquista. Fique na paz das crianças. TV Impacto, a imagem, nossa imagem aqui agora é a nossa credibilidade. Fique na paz das crianças, gente.